A luta para o filho estudar perto de casa. Pais reclamam da falta de organização durante o remanejamento escolar. Problemas sem solução. Em Samambaia, uma invasão que já tem mais de 10 anos cresce a cada dia. No quadro Consulte o Doutor de hoje, vamos falar sobre o AVC, acidente vascular cerebral. E mais, fãs, amigos e parentes se despedem do jornalista Ricardo Boechat em velório emocionante que começou ainda na noite de ontem no Museu da Imagem e do Som em São Paulo. Eu sou Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Olha, como não poderia ser diferente, a gente começa essa edição falando sobre o velório de Ricardo Boechat. Familiares, amigos, colegas de profissão e personalidades públicas foram ao Museu da Imagem e do Som em São Paulo para se despedir dos principais nomes do jornalismo brasileiro. Acompanhe na reportagem. Muitos jornalistas e amigos aguardavam no Museu da Imagem e Som na Zona Sul de São Paulo. Verusca, a esposa do jornalista, define quem era Ricardo Boechat em poucas palavras. Que meu marido era o ateu que mais praticava o mandamento mais importante de todos, que era do amor ao próximo, porque sempre se preocupou com todo mundo, sempre teve coragem e é muito difícil fazer o que ele sempre tentou fazer. Então, com erros e acertos como qualquer pessoa, mas eu tenho muito orgulho dele, muito orgulho dele. Muito obrigada por tudo, muito obrigada. Familiares se reuniram em volta do caixão lacrado e ficaram em silêncio. Difícil acreditar que o homem que carregava na bagagem tanto profissionalismo e humor morreu de forma tão trágica. E só temos a agradecer poder conviver com ele e desfrutar desse tempo juntos e ver com que alegria que ele fazia essa longa jornada, que começar cedinho na rádio e comandar o Jornal da Band no começo da noite, e sempre com uma alma de repórter, buscando informação, neurótico atrás da verdade, fuçando sem se deixar iludir por luzes ou por qualquer distração. Uma categoria que Boechat fazia questão de defender. Muitos trabalhadores, quando souberam da tragédia, fizeram um buzinaço em frente ao prédio da emissora. Durante a madrugada, o chefe de cozinha Fogaça veio prestar homenagem ao amigo Ricardo Boechat. Muito solícito, muito bacana, uma energia boa, simples, conversas gostosas, então. E como jornalista, né? Um cara direto, sem mimimi. Bom, e para falar sobre essa tragédia de ontem, a gente conversa com o colega Cláudio Humberto. Boa tarde, Cláudio. Olha, boa tarde. A gente ouviu tudo quanto é adjetivo para qualificar o Boechat, né? Engraçado, irreverente, crítico, cobrador, muito sério, cri-cri em alguns casos, mas qualquer que seja o adjetivo, não dá para a gente reconhecer o principal, a importância dele para o jornalismo, né? Sem dúvida nenhuma, foi talvez um dos jornalistas mais importantes do nosso tempo, né? Como disse a Dulce Verusca, como ele se referia à mulher dele, ele dava motivos de orgulho à sua família, mas orgulhava todos os colegas, todos os amigos, né? Todos os ouvintes, e eram muitos, todos os telespectadores. O Ricardo Boechat foi um jornalista que alguém disse que ele era uma fênix, né? Ele sempre ressurgiu nos momentos de transformação da sua vida profissional. Ele começou no jornalismo impresso, ele migrou para a televisão e depois para o rádio, e sempre com muito brilho. No rádio, ele se encontrou definitivamente. No rádio, ele se sentia muito à vontade, né? Na plenitude da sua... Peixe na água. Exatamente. Ele viveu a plenitude da sua maturidade profissional no rádio, né? Nesse programa que ele mantinha na Rádio Band News FM em todo o Brasil. Agora, uma coisa que pouca gente fala, Cláudio Humberto, ontem eu fiz questão de falar, quando eu participei do programa do Datena e tudo, é que ele recentemente, há cerca de 2 anos e pouco, ele teve uma crise de depressão e quando voltou ao trabalho, depois de 2 semanas sumido, ele fez questão de tornar aquilo público, mostrando que depressão é uma doença que pode acontecer com qualquer um.
e contribuiu até para tirar o estigma da depressão e de outros transtornos mentais. Esse é um outro legado que ele deixa também, né? E foi um depoimento tão importante dele naquela ocasião que o post que ele fez, o texto que ele produziu para explicar a ausência dele em razão da depressão, foi visto por mais de 17 milhões de pessoas, o que demonstra que esse é um assunto de saúde pública, um assunto que interessa a todo mundo. Olha, toda a família Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, está em prantos desde ontem, perplexa, e que se abriu esse vazio imenso sobre o nosso chão. Enfim, vamos tocar o barco como ele para frente, dizia, como né? ele dizia. Toca o barco. Toca o barco. Bom, ainda nessa edição a gente volta a falar sobre o nosso colega e amigo Ricardo Boechat. Aqui em Brasília, as aulas voltaram. Com elas, alguns problemas também. Nossa equipe foi conhecer estudantes de 8 e 7 anos do Riacho Fundo 2. As crianças precisam andar, às vezes, mais de 2 quilômetros, 3 quilômetros todos os dias para estudar. Os pais afirmam que pediram para os filhos estudarem mais perto de casa, mas não conseguiram ser atendidos. O ano escolar mal começou, mas já tem gerado dor de cabeça para algumas mães. A distância entre a escola e o trabalho ou a casa dos estudantes tem sido um obstáculo. A Maiara trabalha a cerca de 500 metros dessa unidade de ensino, mas o filho dela, o João, não conseguiu vaga aqui. Como eu trabalho em comércio, fica complicado para mim, né? Mas aí, como eu não posso deixar ele sem estudar, eu estou tentando. Já a Joselena mora próximo a essa escola, mas o filho de 8 anos foi remanejado para a escola conhecida como Ruralzinha, também no Riacho Fundo. Mas o problema é que a criança tem alergia, que são provocadas pela poeira e grama. Agora mesmo o tempo mudou, aí ele já começa com espirros, né? Já fica o tempo todo coçando o nariz. E como que ele vai para lá? O que a gente vê é que essa escola fica mais distante para essas duas mães, aproximadamente 2 quilômetros. E no caso da Joselena, a situação é realmente difícil. Por ser uma escola rural, tem grama por todo lado. As duas mães procuraram a regional de ensino e tiveram a mesma resposta. A resposta que eles me deram, que não tinha vaga. Esse remanejamento é uma forma deles deixar, acho que a gente quieto, sabe? Porque muitas mães fizeram esse remanejamento e quando a gente vai ver lá na tabela lá, aparece que a gente já tem a criança matriculada na rede pública, então a gente não consegue. De acordo com a Secretaria de Educação, o período de solicitação de remanejamento de alunos que já eram da rede pública foi no início de novembro. Aqueles que não foram contemplados, que foi o caso dos filhos da Joselene e da Maiara, ainda podem fazer a solicitação junto às escolas. Começamos o ano letivo ontem, tudo certinho, os meninos em sala. O que agora o pai pode fazer? Ele pode pedir a transferência interna. A transferência interna ela é feita a qualquer tempo do ano letivo. Uma invasão em Samambaia que já tem mais de 10 anos cresce a cada dia. Os moradores da área irregular afirmam que nunca receberam ajuda do governo e que se sentem abandonados pelas autoridades. Quem passa pela pista das quadras 600 na expansão de Samambaia talvez não perceba, mas olhando de cima é possível ver o Morro do Sabão. A invasão, cada vez maior, está dentro de uma área de preservação ambiental. O Timóteo mora no local há 10 anos. Ele admite o medo de sair para trabalhar, voltar e não encontrar mais a casa. A gente acorda de manhã, vai para o trabalho, a gente não sabe se pode esperar alguma surpresa chegar aí, né? Tirar a gente daí. Mas o que eu pretendo mesmo é que eles conseguem, né? Eles prometeu para nós aí que vai ajeitar para nós aí, que ajeitar a documentação. O Eduardo vive no Morro do Sabão há 6 anos. A preocupação também faz parte do dia a dia dele. Ele garante que diversas pessoas já prometeram a regularização do local, mas nada aconteceu. Eduardo afirma ainda que quem mora lá não consegue receber os benefícios dos programas habitacionais. Minha mulher está inscrita há 8 anos no programa Moradia e até hoje nada. Até hoje nada. E às vezes chama, né? Mas chama para um programa que a renda, como ela é desempregada, a renda dela não dá, né? Para pagar uma parcela de R$800. Para o Benedito, os moradores da região foram abandonados pelas autoridades. Não parece ninguém para dar assistência aqui, não parece uma pessoa que se interessa por nós, sabe? Aqui é só nós mesmo e Deus. Aqui nessa chácara aqui, nessa beirada aqui. Qual o sentimento?
O sentimento é de abandono mesmo. O Washington cobra uma solução para os moradores que ocupam cerca de 30 mil metros quadrados na expansão de Samambaia. Nos últimos 2 anos cresceu muito essa parte de áreas irregulares, áreas de preservação ecológica e também áreas de risco. Nós temos aqui a Furnas aqui também, que é uma grande área de risco, pessoas morando aqui há mais de 20 anos e o governo tem que dar uma solução. Secretaria de Habitação, diretor-presidente da CODAB, tem que dar uma solução a essas pessoas. Eles já conhecem o problema. Por meio de nota, o governo disse que monitora a área e que ela está na lista de retiradas, mas não disse quando o serviço vai ser feito. Já a Secretaria de Habitação esclarece que a região mostrada aí na reportagem não se enquadra em área de regularização do governo. Por isso, não há como um processo de regularização ser feito aí nessas ocupações existentes. Cláudio Humberto, é uma situação, é aquela história, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque essas pessoas precisam de assistência, mas como foi mostrado na reportagem, a área de preservação é a área de risco. Quer dizer, como solucionar isso aí? Pois soluções com políticas públicas de habitação. O problema é que o dinheiro é curto, o cobertor é curto, né? O governador Ibanez Rocha já manifestou o seu desejo de implementar um programa que ele considera mesmo revolucionário na área de habitação popular. De fato, o governo dele pretende fazer a diferença, inclusive com a mobilização da iniciativa privada, etc. E esse é um assunto que vai caminhar mais no governo atual do que nos governos anteriores, a julgar dos planos do governador. O problema é que nós vivemos numa unidade da federação onde invadir virou bom negócio, né? Aqui virou tão bom negócio que até quem chefiou invasões acabou se transformando em políticos importantes, né? Muita gente promovia invasões, se aproveitando da carência de casa própria das pessoas, de todas as faixas econômicas, e com isso ia se criando o fato consumado. Por quê? Porque criou-se uma regra pela qual a invasão, embora ilegal, tem direito de receber energia da SEB, água da CAESB. E aí legitima, né? E aí acaba legitimando aquela invasão, né? Que chamam que agora a expressão da moda é a ocupação, mas é uma invasão de área pública criminosa, como prevê a lei. E o que o governo tem que fazer é desocupar, infelizmente, né? Essas pessoas não podem simplesmente achar que, olha, vou ficando por aqui até o governo resolver a minha situação, né? Cada um tem que cuidar da sua própria vida. Ok. Bom, a gente volta a falar agora sobre o âncora do Jornal da Band, da Rádio Band News FM, o nosso colega e amigo Ricardo Boechat, que morreu na queda de um helicóptero lá numa rodovia na Grande São Paulo no início da tarde de ontem. A queda também matou o piloto Ronaldo Quatrucci, de 56 anos. Os momentos logo após a tragédia foram registrados por várias pessoas que passavam pela região. Cara, dá uma olhada, a gente tá passando o Rodoanel aqui agora, caiu o helicóptero, agora caiu, a gente tava passando, caiu, velho. Olha que loucura. Motoristas que dirigiam pelo sentido contrário gravaram a fumaça que saía do helicóptero. Outro vídeo mostra a área depois da chegada do resgate. No chão, ao lado do caminhão atingido, ficou a cauda da aeronave. A frente do veículo ficou destruída com o impacto. Nessas imagens dá para ver pessoas ajudando o motorista do caminhão que ficou preso dentro da cabine. Ele foi socorrido com ferimentos leves. Dentro do helicóptero, além de Ricardo Boechat, estava o piloto Ronaldo Quatrucci. Os dois morreram carbonizados. A aeronave era utilizada como táxi aéreo e trazia Boechat de Campinas, onde havia feito uma palestra, para a sede do Grupo Bandeirantes, onde o jornalista trabalhava, quando apresentou uma pane no ar ao sobrevoar a rodovia que liga a capital ao interior do estado. De acordo com testemunhas já ouvidas pela polícia, o piloto do helicóptero tentou fazer um pouso forçado na alça de acesso do Rodoanel para a rodovia Anhanguera, mas acabou batendo de frente neste caminhão que havia acabado de passar pela praça de pedágio. Queria informar os senhores que o maior âncora da televisão brasileira, o Ricardo Boechat, morreu hoje num acidente de helicóptero no Rodoanel aqui em São Paulo.
Peritos do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, fizeram uma vistoria no local da tragédia. As condições meteorológicas eram boas no momento da queda. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, o helicóptero tinha registro regular com certificado de aeronavegabilidade válido e manutenção em dia, mas não tinha autorização para fazer transporte de passageiros. A agência abriu um procedimento administrativo para apurar o caso. Difícil. Veja a seguir, no quadro Consulte o Doutor de hoje, vamos falar sobre o AVC, acidente vascular cerebral. O Band Cidade volta daqui a pouquinho.